as parábolas do Senhor, as parábolas do Evangelho de São Mateus. Ouvimos a parábola do semeador, ouvimos a parábola da semente de mostarda, ouvimos a parábola do fermento que é misturado à massa. Tudo isso o Senhor quer nos mostrar como nós fazemos, em tudo isso o Senhor quer nos mostrar como nós fazemos para alcançar a salvação. Quem aqui quer ser salvo, levante a mão. Vocês querem, todo mundo quer, glória a Deus. Mas para alcançarmos a salvação e para que ninguém fique de fora, o Senhor nos dá uma instrução. E hoje existem duas coisas que o Senhor pede de nós por meio destas alegorias que nós ouvimos ser proclamadas no Evangelho. Não sei se vocês prestaram muita atenção, mas o Senhor compara o reino dos céus a um homem que encontra um tesouro no terreno, vende tudo que ele tem e compra aquele terreno. As pessoas podem não ter entendido nada. O evangelista não fala se é um bom terreno, se é um terreno que dá fruto, se é um terreno cobiçado, mas aparentemente não, porque ninguém está atrás daquele terreno. Mas aquele homem que sabe o que está escondido naquele terreno é capaz de vender tudo o que ele tem para adquirir o terreno. E provavelmente as pessoas pensaram: esse homem é doido, como é que ele está vendendo a casa, as propriedades, tudo o que ele tem para um terreno que não vale lá essas coisas? E a segunda alegoria é do homem comprador de pérolas que sai à procura de pérolas, e entre as opções que lhe são dadas, ele escolhe aquela pérola que tem o maior valor. E ele sabe escolher, dentre todas que são pérolas, aquela que é a mais valiosa. O que é que nós podemos aprender para a nossa vida de fé, para alcançarmos a salvação? Em primeiro lugar, o Senhor pede de nós uma postura. É preciso ter sabedoria para renunciar. Vamos repetir isso? Sabedoria para renunciar. E em segundo lugar, é preciso ter discernimento para escolher. Vamos dizer isso? Discernimento para escolher. Então, o que é que nós vamos pedir nesta liturgia de hoje? Nós vamos pedir sabedoria para renunciar e discernimento para escolher. Vamos por partes então. O que é renunciar? Toda pessoa madura na vida, toda pessoa que alcançou a maturidade, e se você quer saber se você alcançou a maturidade, saiba renunciar. Quem não sabe renunciar ainda não se tornou uma pessoa madura. Quer um exemplo disso? Olha para um adolescente, ele quer tudo, ele quer ir na festa, e aí ele quer ir na casa de não sei quem, e ele quer ir para outro lugar, e ele quer um carro, ele quer uma moto, ele quer o tênis caro, ele quer o celular, ele quer tudo. Ele não sabe renunciar, ele quer todas as coisas. Uma criança que faz birra, ela não sabe ouvir não. Ela não, se você diz um não para uma criança que faz birra, o que ela faz? Ela grita, ela chora, ela esperneia, roda no chão, parece um peão. Ela faz tudo, porque ela não tem maturidade suficiente para renunciar. Nós alcançamos a vida adulta, a maturidade, quando nós aprendemos: eu não posso todas as coisas. Existem coisas que são para a minha vida, mas existem coisas que não são para a minha vida, e que eu não posso. E eu preciso ter a maturidade de entender isso. Por exemplo, eu sou padre, e muitas pessoas se aproximam de mim dizendo assim: padre, deve ser muito difícil a sua vida, você precisa renunciar a muitas coisas. Inclusive, esses dias uma criança chegou em mim: padre, como é que você consegue ficar sem mulher? Eu falei: calma, meu filho, nem tudo na vida é isso não. Mas algumas pessoas dizem isso: padre, deve ser muito difícil as renúncias, deixar a família, deixar a casa, ir para um outro lugar. E aí eu respondo da mesma forma. Eu olho para a vida de casado de vocês e digo: meu Deus do céu, como é que vocês conseguem
dormir com a mesma pessoa todo dia, acordar com a pessoa com mau humor e ela quer uma coisa e você quer outra coisa, e você tem que deixar de fazer uma coisa para agradar o outro, e a outra vez é ela que tem que deixar de fazer para te agradar. Que vida é essa, Senhor? Eu não conseguiria, porque é a sua vocação, não é a minha, e esta é a minha vocação e não é a sua. E por que é que eu estou dizendo disso? Seja qual for a escolha que nós vamos fazer na nossa vida, toda escolha precisa de renúncia. Não existe vida onde você pode tudo. Quem tudo quer, nada tem. Se você não sabe renunciar, você não está preparado para o reino dos céus. Diga isso para essa pessoa que está aí do seu lado. Se você não sabe renunciar, você vai para o inferno. Fala para ela, sorrindo. Fala sorrindo, alegre. Se você não sabe renunciar, meu irmão, se prepara para o inferno, que ele existe, viu? Mas não assusta o seu irmão não, porque o Senhor está nos ensinando. É preciso que você viva a sua vida com coerência. Eu vou renunciar àquilo que é próprio da minha vida. Você renuncia àquilo que é próprio da sua vida. E as pessoas não querem mais renunciar. Eu quero emagrecer, ter uma vida saudável, mas come uma feijoada toda semana, come uma rabada, come uma gordura, não faz um exercício. Ora, se não souber renunciar, como vai alcançar a sua meta? Eu quero passar no concurso, mas não senta um segundo para estudar. Como é que você quer passar nesse concurso? Eu quero entrar na faculdade, você não dá tempo para os seus estudos e para a sua pesquisa. Como vai alcançar isso? Tudo na vida, toda e qualquer escolha que nós fazemos, eu deixo umas coisas, como aquele homem deixou as suas propriedades, renunciou às suas propriedades para alcançar um tesouro maior. Então, se quer alcançar o reino dos céus, comece a entender: eu preciso aprender a renunciar. Entendido essa parte? Então é preciso pedir o que em primeiro lugar nesta liturgia? Sabedoria para renunciar. Eu tenho que deixar algumas coisas para alcançar algo muito maior. Em segundo lugar, qual foi a segunda coisa que eu disse que nós precisamos pedir aqui? É preciso ter discernimento para escolher. Vamos repetir? Discernimento para escolher. Muitas pessoas entendem discernimento como aquela capacidade de escolher o bom entre o bem e o mal. Entre o bem e o mal, não precisa de discernimento. Você sabe o que é bom, você sabe o que é mal, a sua obrigação é escolher o que é bom. Se eu posso ser respeitoso, se eu posso entender o meu irmão, fazer o bem para o meu irmão, ou se eu posso odiar o meu irmão, ser intolerante com ele, ser preconceituoso, é a minha obrigação escolher o que é bom. Eu preciso respeitar o meu irmão, eu preciso amar o meu irmão, eu preciso perdoar o meu irmão. Não precisa de discernimento para isso. Entre matar e deixar a pessoa viva, qual é a minha escolha? Deixar a pessoa viva, eu não posso matar. Entre roubar e viver uma vida honesta, qual é a minha escolha? Eu preciso viver uma vida honesta. É a nossa obrigação como cristão. Até uma criança consegue escolher entre o bem e o mal. Discernimento é algo mais profundo. É escolher entre coisas que nos parecem boas. Vou usar o exemplo da vocação que eu já comecei. Eu sou padre, mas eu poderia escolher outra vida que seria igualmente bom para mim. Eu poderia formar uma família, isso não é ruim, é bom formar uma família. Eu poderia viver uma vida de solteiro, uma vida reta, sem ser necessariamente padre. Isso é uma escolha boa. Mas dentre as muitas escolhas boas que eu posso fazer na minha vida, existe uma que é a escolha que Deus quer para mim. Entre as muitas coisas boas, entre os muitos bons caminhos que vocês podem abraçar na vida, existe uma escolha que é a vontade de Deus. E para isso, nós precisamos desta palavrinha, discernimento.
E só se tem discernimento quando nós estamos unidos e conduzidos pelo Espírito Santo. Na nossa vida vão surgir muitos caminhos e todos eles vão nos parecer bons. Que decisão tomar? Eu digo sim ou eu digo não? Eu tomo essa decisão ou não? Eu faço ou não faço? Eu vou ou eu não vou? Eu fico ou eu não fico? Todas essas decisões que nos parecem boas necessita de discernimento. E nós precisamos, como aquele homem que dentre as muitas pérolas ele soube escolher a mais valiosa de todas elas. Dentre as muitas escolhas da nossa vida, existe uma que é a vontade de Deus. E nós precisamos de discernimento para saber escolher. Então, amados irmãos e irmãs, nesta liturgia, para alcançarmos a nossa salvação, o Senhor nos dá estas duas instruções e que nós vamos gravar no nosso coração para a nossa vida. É preciso, em primeiro lugar, pedir sabedoria para renunciar. Vamos repetir? Sabedoria para... E em segundo lugar, o Senhor nos ensina por meio da sua palavra. É preciso discernimento para escolher. Vamos dizer? Discernimento para escolher. Então vamos pedir a Deus que possa nos abençoar, que possa colocar no nosso coração estas virtudes, para que todos nós aqui sejamos merecedores da salvação e que sejamos merecedores da presença de Deus. Seja esse o desejo do nosso coração.